de amor para todos nós. Estamos falando também de um assunto muito importante. Aliás, nem sei qual é realmente o mais importante, que todos eles são muito bons mesmo para nos orientar nessa vida. E, como estávamos dizendo a respeito do dom poder ou não poder, realizar os trabalhos mediúnicos no lar, na casa. Para isso existe lugares, gente. É só nos dirigirmos, ver o dia, marcar o dia certo, ir com frequência. E se por acaso, por alguma razão, não se sentir bem, é porque você realmente não se afinou com aquilo. Procure outro lugar. Não fique sentado. Não tem lugar bom. Tem sim. É só procurar e ir atrás. E a explicação foi bem convincente para todos nós. E como se pode processar no ambiente essa estagnação fluídica e nociva após as sessões mediúnicas atormentadas? Assim como o amor, a ternura, a humildade ou a pureza emitem ondas e fluidos que balsamizam, aliviam e curam, também o ódio, a revolta, o sofrimento e o desespero lançam dardos que mortificam e abatem aqueles que ainda são vulneráveis em suas defesas magnéticas. Eis porque, depois dos trabalhos evangélicos no lar, onde os pensamentos se produzem sob o conforto espiritual da fé, inspirada pelo sentimento amoroso do Cristo, o ambiente doméstico permanece saturado de emanações balsâmicas que alentam os bons propósitos e sugerem os assuntos sublimes entre os seus componentes. No entanto, após as comunicações torturadas de espíritos sofredores e revoltados, pairam no ambiente os resíduos fluídicos das explosões deletéricas e mórbidas que fluem no transcurso do intercâmbio mediúnico com os espíritos angustiados ou violentos. Não vos deve ser desconhecido a impressão agradável que certas vezes vos atinge ao penetrar numa residência modesta ou rica, ao sentir no ambiente a vibração suave de paz ou de otimismo que paira no ar. Tota feita, ingressando em vivenda nobre e suntuosa, ornamentadas com móveis luxuosos, decorações deslumbrantes e finos tapetes, eis que um fluido pesado e estranho se reflete de modo agressivo no vosso espírito. No primeiro caso, tendes o lar tranquilo e afetuoso, onde a família afeita aos ensinamentos de Cristo, intercambia sentimentos cristãos e vive em harmonia fraterna. No segundo, as contendas violentas, as amarguras, a revolta e o ódio entre os seus componentes geram os resíduos e os miasmas detestáveis que flutuam da atmosfera doméstica e causam mal-estar aos visitantes. No lar onde a família não se harmoniza espiritualmente, é mais desaconselhada ainda a sessão mediúnica de espíritos sofredores, porque é mais difícil dissolver-se o lençol de fluidos mórbidos ou agressivos dispersos no ambiente. Não é conveniente atrairdes certas entidades malfeitoras, vingativas, capciosas,
para ser doutrinados no seio do vosso lar, como não iríeis convocar os malandros da rua para discutir os seus problemas censuráveis à mesa de vossas refeições. Supondo, então, que os trabalhos mediúnicos de doutrinações de espíritos perturbados devem ser exclusivamente nos centros espíritos, então, não é assim. Repetimos que o trabalho mediúnico de sofredores no lar não é aconselhável, porque a maior parte das famílias o realiza sem ainda possuir o equilíbrio evangélico e a segurança espiritual que eleve depois a frequência vibratória capaz de dissolver os fluidos mórbidos ou odiosos, os quais transformam-se em estímulos para maior desentendimento doméstico. Se Francisco de Assis fizesse sessões espíritas no seu lar, é óbvio que as nossas advertências não se refeririam a ele. Allan Kardec também realizou inúmeras reuniões mediúnicas em sua residência, sem que sofresse qualquer influência menos digna ou modificasse o seu temperamento e caráter equilibrado à luz dos conceitos evangélicos. A conduta, o sentimento e a lisura das ações de Kardec impunham respeito e temor aos próprios gênios das trevas. E esta defensiva moral é bastante discutível na maioria dos agrupamentos familiares terrenos. Não resta dúvida de que na casa do obsidiado ou do médium em perturbação, tal advertência é inócua, uma vez que ali já existem o desequilíbrio e o transtorno pela presença contínua de almas infelizes ou vingativas. Reconhecemos a existência de certos trabalhos domésticos nos quais se consegue até a conversão de espíritos terrivelmente enfermos, mas os seus membros já fazem jus à assistência contínua e poderosa do alto, que os imuniza contra as investidas do astral inferior e a toxicidade dos fluidos enfermiços. E que dizeis dos trabalhos mediúnicos realizados no lar, onde a receita, o passe, a água fluidificada e o conselho são recursos convocados facilmente, mas para atender com exclusividade a toda a parentela. É sempre louvável que a família se reúna para o intercâmbio mediúnico no seio do lar, em vez de se viciar-se à jogatina doméstica, regada com rum, gin, vodka ou uísque fornecidos pelo barzinho da casa. No entanto, os médios já desenvolvidos e com serviços determinados pelo alto não devem estiolar-se em compromissos egoístas e exclusivos à família ou parentela interesseira e que os explora à semelhança de um rico veio de ouro. Alguns médios imprudentes são prestimosos, solícitos e acodem prazenteiramente a participação das reuniões na sua casa do famoso acadêmico, do político prestigioso, do militar graduado, exaurindo-se em esforço para provar-lhes a sobrevivência da alma, a que eles opõem malicioso ceticismo. Lastimavelmente,
deixam-se dominar por um complexo messiânico, de provar a imortalidade do espírito aos amantes do mundo do César e indiferentes ao reino do Cristo, negligenciando, porém, seu concurso às tarefas de esclarecimento espiritual de irmãos mais modestos. Os mais afoitos enfrentam noites chuvosas e frígidas para atender a indagações particulares e capciosas dos ricos curiosos, mas em noites enluaradas desculpam-se de visitar o tugúrio do operário pobre ou a choupana da velhinha analfabeta. O médium que realmente se devota aos objetivos fundamentais da doutrina espírita não deve distinguir no socorro espiritual o soldado, ou o general, o pobre, ou o rico, o analfabeto, ou o sábio, a prostituta, ou a dama, o delinquente, ou o bom cidadão. E quando se entrega incondicionalmente às indagações excessivas por parte dos ricos de intelecto ou fartos de sensações, não demora a transformar-se numa espécie de caixinhas de perguntas indiscretas daqueles que se interessam somente por assuntos ou problemas de ordem material. Realmente, o trabalho mediúnico no lar pode transformar-se em uma etapa de progresso espiritual da própria família, assim como recursos doutrinário mais eficiente para os parentes desencarnados. Mas o serviço com o Cristo requer do médium a sua ação proveitosa no mundo profano, cooperando com o medicamento, o passe, a água fluidificada e o conforto espiritual em favor das criaturas que realmente procuram a paz espiritual e o conhecimento de si mesmo. Sem mais, terminamos por aqui. Até breve.